Eu não sei se você tem um processo de vendas. Eu não sei como que você apresenta a sua solução. Mas, obviamente, você já tem um certo método. A menos que você esteja começando agora. Mas mesmo que o seu negócio esteja começando agora, independente do ramo de atuação, você já tem uma ideia de como vai ser o seu processo de vendas. Você já sabe como que você vai convencer as pessoas. Ou pelo menos você tem uma ideia disso, ok? E o que acontece? Se você tiver um processo, você precisa de uma visão que te dê eficiência na execução desse processo. Em outras palavras, o seu processo não tem que ser escolhido porque ele é mais rápido, porque ele é mais objetivo. Não. Você precisa de eficiência. Você precisa de gerar conversão. E aí, nesse sentido, se você quiser buscar uma maior eficiência dentro de um processo de vendas, não tem outro caminho, é o funil de vendas. E por quê? Porque o funil de vendas, ele nos permite segmentar os leads de acordo com o estágio no processo. Ou seja, você vai identificar o processo e aí você vai entender o quê? Que você pode direcionar um esforço eficiente dentro daquele estágio. Por exemplo, alguns leads estão bem perto, já está perto no momento da call to action, da execução ali, onde você pode oferecer o produto. Outros precisam ser mais aquecido, é onde você mostra mais proposta. Então o funil de vendas ele vai dar essa eficiência. É o melhor processo de vendas que você vai poder implementar, já está tudo pronto. Você não precisa reinventar a roda. E aí você talvez pode fazer a sua maneira, mas isso pode te custar muito caro. Então, se você já quer começar com um processo validado, você tem que entender como funciona o funil de vendas. Isso vai significar mais eficiência, maior eficiência no seu processo de vendas. O funil de vendas ele vai trazer uma proposta de time, de entender o momento do cliente. Acredite se quiser, muitos negócios vão falhar e já falharam exatamente por não saber o time da venda. Ah, mas o meu negócio, eu presto serviço, eu não vendo. O seu negócio, se você presta serviço, você convence uma pessoa da solução que você está oferecendo. Então é venda do mesmo jeito, não foge. Então todo segmento de mercado que depende de alguém concordar, de alguém aprovar, depende da percepção do momento, do time da pessoa. No caso, a pessoa que está escutando a sua proposta. Então todo negócio depende dessa percepção. E aí eu vou te dizer que existem negócios que a pessoa tem uma boa apresentação, ela tem um bom produto ou uma boa solução, tudo está colaborando para funcionar. Só que o próprio indivíduo que está tentando vender, que no caso pode ser você, posterga demais a chamada para ação ou ainda espera que o cliente tome a iniciativa de comprar. Ou então você faz aquela abordagem onde a execução ali, a call to action, na hora que você está executando a sua chamada para ação, você deixa muitos pontos abertos para a pessoa pensar depois, para a pessoa responder depois, ou ainda o simples fato de gaguejar já faz a diferença, você não tem o time correto. Então isso faz toda a diferença para o negócio e vão ter negócios fracassando por esse motivo. Espero que não seja o seu. As pessoas têm um pensamento, os profissionais, prestadores de serviços, vendedores de uma forma geral, eles acreditam que você vem com uma proposta e automaticamente a pessoa decide se quer ou não. Só que a grande verdade é que não é dessa forma que acontece. Depende muito se a pessoa já entendeu que precisa da sua solução, seja ela um produto ou serviço. Depende se ela tem confiança no que você está falando. E assim, esses são apenas 2 pontos que eu estou enfatizando. Existem vários outros. Então, exatamente por isso que o processo de conversão, ou seja, quando o cliente diz sim, essa coisa do cliente dizer sim, isso demora de uma forma que é gradativa. Então você tem que pensar nesse processo por um todo. E provavelmente aí vai estar uma imagem na tela, onde você tem o funil de vendas dividido em 3 fases, que é o topo, o meio e o fundo. Por quê? Em cada fase desse funil, cada fase desse processo, você tem uma estratégia de interação com a pessoa que tem interesse no seu produto. E isso vai mudar de acordo com o nível. O que vai fazer de diferente? O que vai acontecer? Qual vai ser a diferença de acordo com o que você vai afunilando? Você está chegando mais perto de finalmente fazer a call to action, que seria a chamada para ação. Você deve levar em consideração que todo o negócio depende do convencimento de uma pessoa, que no caso seria o seu cliente. Então, se o seu cliente precisa dizer sim, se tem que haver essa troca onde você entrega o seu serviço, entrega a sua solução e ele te entrega o dinheiro, ele vai ter que decidir se quer ou não quer. Então você tem que entender como isso vai acontecer na cabeça dele. Essa é a proposta do funil. Então o funil de vendas não é uma ideia para se vender cursos como tem parecido hoje aí, porque as pessoas veem várias propostas de funis de venda. Ah, usa esse funil, que esse funil vai te dar um resultado tal. Tem o funil para você fazer anúncio no Instagram e tal. O que acontece é o seguinte, não é simplesmente uma estratégia que acabaram de inventar que vai ser implementada no seu negócio. Não, isso é uma estratégia de reconhecimento, não só da necessidade do público, mas como é que você vai convencer essa pessoa que tem interesse no seu produto. Então, qual que é a recomendação? Lembra do seu último cliente. Se você tem
tem muitos clientes, show de bola, porque isso já vai te afinando para saber como funciona o seu funil. Mas na hipótese de você ter poucos clientes, você tanto pode pegar a sua experiência negativa, que seja, talvez você não tenha feito ainda uma venda, talvez você não tenha feito uma conversão, mas mesmo que você não tenha tido uma conversão positiva, dá para você identificar como é que seu processo acontece. Então, a recomendação é que você pare um pouco e analise como é que a pessoa que tem interesse no seu produto vai, de fato, dizer sim, ou mesmo que seja no seu serviço. E aí você pode estar fazendo essa experiência através, que seja do YouTube, pesquisas concentradas no seu ramo de atuação. Porque aí você consegue criar esse esqueleto de negociação. E a partir daí, você vai entender aonde é que está tendo a saída de clientes. Ou seja, a pessoa começa no seu processo, está indo muito bem, de repente você não consegue entrar em contato novamente, ela não tem mais interesse ou ela desistiu, ok? E eu posso apontar para você os dois principais erros que são mais recorrentes. O primeiro erro é a dificuldade de fazer a call to action. A pessoa entra, está fazendo a negociação e ela fica sempre esperando o cliente dizer sim. Essa coisa de achar que o cliente tem que dizer sim, porque muitas das vezes também a pessoa que está oferecendo a proposta, ela não confia, ela não consegue valorizar a solução dela e aí automaticamente ela não faz a call to action. E um outro problema é as pessoas, os profissionais que fazem a call to action no primeiro momento, ou seja, acaba de apresentar a proposta ou mal apresenta a proposta e já tenta vender. Só para você ter uma ideia, esses são os dois principais erros. Mas além desses dois principais erros, talvez tem poucas pessoas chegando no seu funil, poucas pessoas que estão tendo acesso à sua proposta. Outro erro também recorrente é o caso de você estar direcionando a sua proposta para pessoas que não têm interesse. Tudo isso tem como ser avaliado. Mas a partir do momento que você identifica esse problema, esse elo fraco, é que você consegue fazer essa adaptação. Então não é sobre o profissional de marketing, é sobre você e o seu negócio. Como é que acontece o seu processo. Então é isso que você tem que fazer. Essa é a recomendação. Vídeo 2. Agora nós vamos para o vídeo 2 sobre funil de vendas.